Oi, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui gravando esse vídeo para responder uma das perguntas que foram feitas na última aula sobre macrofotografia. Então, eu preparei aqui algum material para explicar o que me perguntaram sobre a distância da objetiva para o tema ser fotografado em macrofotografia. Eu já aproveitei, inclusive, para trazer alguns elementos até para explicar o que é macrofotografia. Então, pessoal, a macrofotografia, ela é aquele tipo de fotografia na qual nós conseguimos ter uma ampliação de um para um do tema fotografado para o tamanho desse tema no sensor da câmera. A ampliação é um conceito na fotografia que se refere justamente a isso, né? Então, o tamanho da imagem capturada, qual é o tamanho da imagem no sensor da câmera, dividido pelo tamanho real do assunto. Nesse caso, por exemplo, essa libélula que eu fotografei, ela tem, ela acabou tendo um registro no sensor que é do mesmo tamanho dela na real, o tamanho que chama-se da vida real, né, do tema fotografado. Portanto, quando essa ampliação ela se dá na ordem de um para um, ela é considerada dentro do escopo da macrofotografia. Nós temos aqui uma tabela só para eliminar algumas possíveis dúvidas a esse respeito, principalmente porque muitas imagens que são feitas com close, elas são chamadas de macrofotografia de maneira errônea. Então, quando eu consigo uma imagem que ela se aproxima de um para um, tamanho real para o tamanho no sensor, ela ainda é uma fotografia close. E também não vamos imaginar que se eu pegar uma imagem e usar um zoom digital, alguns celulares e câmeras fazem isso, que aquilo é uma macrofotografia. Não, você só proporcionou um zoom ali. A macrofotografia, então, são aquelas imagens que elas se encontram dentro da proporção de um para um ou até 10 para um. A imagem no sensor, ela consegue ser até 10 vezes maior do que a imagem real, produzindo aqueles registros bonitos, com muitos detalhes, principalmente de temas pequenos, como insetos, e outros animais. A microfotografia, por sua vez, ela consegue ampliações maiores do que 10 para um. São aquelas obtidas tanto em microscopia óptica e principalmente na microscopia eletrônica. Então, a macrofotografia é aquela na qual nós temos uma proporção chamada life size, é, que é justamente o tamanho daquele tema na vida real. Né? No exemplo anterior, então, aquela libélula tem aquele tamanho, esse tamanho consegue caber dentro do sensor, sobretudo das câmeras que têm sensores maiores, as full frames para frente, e utilizando as objetivas macro. As objetivas macro, então, são chamadas lentes macros também, elas são muito semelhantes a outras objetivas. Inclusive, você pode utilizá-las para fazer outros tipos de registro que não apenas as macrofotografias. A diferença delas, a principal diferença, é a pequena distância focal que nós temos na lente, que permite, então, com que a gente consiga ampliações da ordem de um para um. Agora, o que é essa distância focal? Né? Então, isso vem da física, seria a distância que nós temos do tema fotografado até o local onde a imagem se forma após a convergência dos raios de luz pela lente. Então, temos uma equaçãozinha aqui para calcular a distância focal, que ela é dada por o inverso da distância focal é igual o inverso da distância do objeto até a lente, mais o inverso da distância da imagem, a imagem formada, até a lente. Então, por exemplo, se a gente tiver um objeto que está a 1 metro da lente, então esse D0, né, a distância do objeto até a lente, vai ser 1000 milímetros,
e a imagem é formada a 50 milímetros atrás dessa lente. Então, nós teríamos uma distância focal de aproximadamente 47,6 milímetros. Agora, o que é, né, vamos ilustrar isso aí, o que é essa distância focal para a gente ter uma ideia. Se a lente ela for composta, que é o caso das objetivas da fotografia, então nós temos uma outra equação, né? O inverso da distância focal total é o inverso da distância focal das lentes que compõem aquela objetiva, menos essa distância entre essas lentes dividido pelo produto das suas distâncias focais. Mas não vamos nos preocupar muito com isso, porque as lentes atualmente, as lentes modernas, elas já trazem esse valor da distância focal registrado na própria estrutura da lente. Tá? Então, temos lá os exemplos de 50 milímetros, 85 milímetros que eu mencionei na aula anterior. Bom, mas essa distância focal, então, ela é exatamente como mostrado aqui na imagem, né? A distância entre o conjunto de lentes e o local onde essa imagem é formada no sensor, ou seja, essa área aqui apresentada nessa fotografia. Isso é diferente da distância mínima de foco. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que eu estou com uma teleobjetiva, ela tem uma distância mínima para fazer foco muito grande. Eu não consigo me aproximar dos temas. Então, eu tenho que estar à distância dos temas para conseguir nitidez. Cada uma das objetivas tem uma distância mínima de foco, que é essa menor distância que eu posso estar do tema para obter a imagem com nitidez. Ela não é influenciada somente pela distância focal, mas ela pode ser observada em cada uma das objetivas que eu possuo, né? Principalmente pelo tipo de objetiva que eu tenho. Então, por exemplo, uma objetiva macro, uma 100 milímetros da Canon, elas são projetadas para focar muito próximo do objeto a ser fotografado, né? Do tema a ser fotografado. Já uma teleobjetiva, uma 300 milímetros, por exemplo, ela tem uma distância de foco grande, então eu não consigo me aproximar, tá? E para saber exatamente qual é o valor dessa distância mínima, para eu conseguir registrar minhas imagens, por exemplo, em cinema, isso utilizado até uma fita métrica para que a câmera esteja na distância de foco adequada, e aí é colocado até uma marcação no chão para que os atores, as atrizes fiquem naquela marcação, para que não, né, não tenha erros ali, né, distúrbios na nitidez da imagem. Mas para a fotografia propriamente, isso pode ser obtido facilmente no manual da lente, né, ou mesmo no site do fabricante, e muitas vezes está até impresso na própria lente. Então, por exemplo, uma 50 milímetros da Canon, com abertura máxima aí do diafragma de 1,8, tem uma distância mínima de foco de 35 centímetros. Lembra que eu falei que a 50 milímetros foi uma milimetragem muito usada pelo Cartier-Bresson para fazer retratos, e a distância de 35 centímetros para esse tipo de fotografia é muito razoável. Você pode estar muito próximo ali da modelo, do modelo. A Canon 100mm, que é uma lente macro, ela tem uma distância mínima de 30 centímetros, ou seja, ela tem uma milimetragem maior, ela é uma 100mm, mas por conta da estrutura dessa objetiva, ela te permite chegar mais próximo do tema para obter a imagem. E com essa proximidade, você consegue a ampliação desejada de pelo menos 1 para 1. A distância mínima de foco ela é medida do sensor da câmera até o objeto, e não da frente da lente. Tá? Então a gente ainda tem que subtrair, para você estar a essa distância mínima do tema, a gente tem que subtrair o tamanho do corpo da câmera e o tamanho da lente, da objetiva. Isso já está computando dentro, por exemplo, desses 30 centímetros que nós estamos marcando aqui que você tem que estar do tema a ser fotografado.
Então, se a gente tiver um corpo de câmera de aproximadamente ali uns 10 a 15 centímetros e uma objetiva de cerca ali de uns 15 centímetros, né, o que seria mais ou menos o comprimento de uma 100 milímetros da Canon, a gente já tem ali proximamente a distância mínima de foco. Então você pode chegar com o conjunto, lente e câmera muito próximo do tema para poder fazer o registro. Bom, como resumo, né, nós temos que, se a gente pegar objetivos com distância focal pequena, né, como por exemplo uma 24 milímetros, considerada como uma grande angular, a distância do tema é muito próxima. Eu consigo estar muito próximo do tema. Inclusive, existe uma técnica que eu acho muito bonito o resultado, no qual você pega uma tela objetiva e se aproxima do tema a ser fotografado, uma planta, um animal, o que quer que seja, e você consegue uma boa nitidez do tema e também o registro do fundo, né? Você tem ali um registro de qual ambiente você encontrou aquele animal, aquela planta. Fica um registro bem, bem bacana, tá? Porque justamente o campo de visão é amplo. São lentes que conseguem pegar um ângulo muito grande ali de campo de visão. Já uma média, né, uma distância focal média, que seria uma 50 milímetros, classicamente, ela tem uma distância mínima moderada e um campo de visão natural, ou seja, próximo do campo de visão que nós temos, seres humanos. Né? Uma teleobjetiva tem uma distância focal de 200 milímetros ou até mais, né? Temos teleobjetivos de 300, 400, 500, 600, 700 milímetros, 800 milímetros. A distância do tema é grande, tem que estar bem grande, e o campo de visão ele é bem estreito, então você foca muito ali a imagem que você fecha muito o quadro, né, focando a imagem que você vai registrar. Alguns exemplos de lentes macro disponíveis no mercado, nós temos da fabricante Canon a 100 milímetros, da Sony a 90 milímetros, na Nikon 105 milímetros. Temos ainda a Sigma 105, que é uma boa alternativa, são objetivas boas, né, e muitas vezes elas conseguem ser usadas em equipamentos de outras marcas. É, e a Taron que tem 90 milímetros. Todas elas com ampliação 1 para 1, classicamente lentes macro. Bom, pessoal, é isso. Espero ter respondido a pergunta. Se persistirem algumas outras dúvidas, fiquem à vontade para me escrever e perguntar no meu e-mail, ou mesmo em nossa próxima aula. Valeu, até mais.